O livro aborda várias definições de ética a partir do ponto de vista de diversos autores, mostrando um pouco da opinião e das teorias de cada um. Logo na introdução, é exemplificada a importância da ética no campo da filosofia. Ela diz respeito sobre tudo aquilo que é certo ou errado dentro de uma sociedade, tudo que é permitido ou proibido de ser realizado, para que o ser humano tenha consciência de seus valores e tente sempre agir eticamente. Ao citar alguns textos dos autores no livro, o autor Danilo Marcondes trata de questões envolvidas na ética como liberdade e responsabilidade. Gorgia, considerado um dos grandes oradores da Grécia, aprofundou o subjetivismo relativista de Protágoras a ponto de defender o ceticismo absoluto. Afirmava que nada existia, se existisse não poderia ser conhecido e mesmo que fosse conhecido não poderia ser comunicado a ninguém. Qual o objetivo dos sofistas? Ensinar a arte de argumentar racionalmente. Os diálogos de Gorgia. O melhor é mais forte. É um dos primeiros textos sócraticos, onde Sócrates defende que no exercício do poder político, os principais éticos prevalecem sobre a força, através de técnicas argumentativas e de ironia, que tem como intenção fazer com que o outro caia em contradição. Outros exemplos de diálogos citados são: Gorgia é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Menon é um dos diálogos menores de Platão. Nele, o autor coloca Sócrates dialogando com o estudante, Menon, do qual pretende que Sócrates se explique o que é a virtude, se pode ser ensinada. Em uma certa passagem do diálogo, Menon pede ao mestre que lhe explique o porquê de sua opinião sobre o aprendizado. Meno é um diálogo posterior a Gorgias e tem como ponto de partida o questionamento sobre se é possível ensinar a virtude. A resposta platônica é que a virtude não pode ser ensinada, é algo que já trazemos conosco, porém encontra-se adormecida em cada pessoa e o papel filosófico consiste exatamente em despertá-la. A doutrina da reminiscência é o modo pelo qual o inatismo platônico é explicado nesse diálogo. Logo no início do diálogo, temos um embate entre Sócrates e Meno, acerca da natureza da virtude. Meno apresenta exemplos do que seria a virtude e Sócrates argumenta contra essa tentativa de definir a virtude, por meio de exemplos. Vamos ver um pouco como se deu esse diálogo. Podes dizer-me, Sócrates, a virtude é coisa que se ensina, ou que se adquire pelo exercício, ou nem coisa que se adquire, nem coisa que se aprende, mas algo que advém aos homens por natureza ou por alguma outra maneira? Sócrates muda a questão. Que é a virtude? Eu próprio, em realidade, Meno, também me encontro nesse estado. Sofro com meus concidadãos da mesma carência no que se refere a esse assunto, e me censuro a mim mesmo por não saber absolutamente nada sobre a virtude. E quem não sabe o que uma coisa é, como poderia saber que tipo de coisa ela é? Ou te parece ser possível que alguém que não conhece absolutamente quem é Meno, saber se ele é belo, se é rico e ainda se é nobre, ou se é mesmo contrário dessas coisas,
Parece-te ser isso possível? Não, a mim não. Mas tu, Sócrates, verdadeiramente não sabes o que é a virtude. E é isso que a teu respeito devemos levar como notícia para casa? Não, somente isso, amigo. Mas também que ainda não encontrei outra pessoa que o soubesse, segundo me parece. O diálogo prossegue com a colocação de Sócrates de que a virtude pode ser procurada, mesmo não sabendo o que seja. Essa colocação é importante, pois enfatiza mais o caminho a ser percorrido do que uma definição pronta e acabada. Uma constante indagação e busca de resposta para o entendimento da virtude é então o caminho, pois não se sabe o que é e tudo o que pode ser conhecido requer um trabalho de rememoração. Platão foi influenciado por Sócrates e foi o primeiro filósofo a tratar sobre a ética. Platão tratava de duas questões de extrema importância em relação à ética. A pessoa que é capaz de agir com autocontrole, de governar a si mesmo, e a possibilidade de agir bem através do conhecimento do bem, obtido gradativamente através do processo de amadurecimento, a acessão da alma. Ao ler os diálogos de Platão, principalmente no livro A República, todos são maravilhosos, mas eu não vou ter tempo de falar sobre todos eles agora. Então, eu trago somente o que me chamou mais atenção, porque Platão traz um conceito muito importante em uma única frase. É possível ser ético e justo quando não tem ninguém nos vendo? Platão nos tenta mostrar a resposta dessa frase em um mito, que é o mito do Anel de Giges, do capítulo 7. Uma história que eu vou contar agora. E antigamente esse mercantil com R$1 voltava com a feira. Aí E por que você ia pro mercantil com R$1 e voltava com a feira? Aí só que hoje em dia colocaram câmera e não dá mais não pra ir à feira. Ah, então porque colocaram câmeras, você hoje compra menos coisa. Vou te contar uma historinha. Existia um rei, o rei da Lídia. Ele, isso são alguns historiadores que contam, depois se é verdade mesmo nós não sabemos. Que ele tinha a esposa dele, a rainha, ela tinha uma beleza assim exuberante. Ele resolveu compartilhar essa beleza exuberante com um dos seus pastores. Ele tinha os pastores e tinha um que era muito amigo dele e ele resolveu compartilhar a beleza da esposa com esse pastor. O que foi que ele fez? Ele pediu que o pastor fosse às escondidas ao quarto da rainha e lá se mantivesse escondida para observar a rainha trocar de roupa, ou seja, observar a beleza nua e crua dessa rainha. Isso não vai prestar, isso vai dar erro. O componente se chamava Giges. Diz uma vez que ele, ao período depois de muita tempestade, ele sai para pastorar as ovelhas. Nesse momento que ele sai para pastorar, encontra-se uma cratera. E ele entra, muito curioso, ele entra dentro dessa cratera para observar o que tem dentro. Ao chegar dentro, ele encontra-se um cavalo de bronze muito grande, uma estátua de cavalo de bronze muito grande. E percebe-se algumas flechas nesse cavalo. Ele, com muita dificuldade, consegue se entrar dentro desse cavalo. Ao entrar dentro do cavalo, ele observa que tem um cadáver de um gigante. E esse cadáver possuía apenas um anel. Tipo esse aqui meu, olha. Deixa eu mostrar o anel. Tipo esse, parecido assim, grandão, uma pedra grande. Ele pega e rouba esse anel do cadáver e rapidamente sai dessa frecha e volta a continuar o seu trabalho. Na cidade,
Na cidade, todo fim de tarde, se reúne todos os pastores, juntamente com o rei, para conversar como foi a sua jornada. Sentado à reunião, Giges, sem perceber, sem nenhuma maldade, gira o anel que está em seu dedo, dessa forma. Ao girar o anel, Giges se torna invisível. Ele novamente retorna o anel na posição correta e percebe-se que volta novamente sem ser invisível. Giges, percebendo o poder que tem em mãos, pensa, raciocina e, juntamente com a rainha, trama o assassinato do rei Candaules. Desta forma, Giges casa-se com a rainha e se torna o rei tirano do reino da Lídia. Vamos refletir um pouco. Estamos no ônibus, vimos uma senhorinha em pé e nos levantamos para dar lugar para ela. Fazemos isso porque nos sentimos bem, porque sabemos que é o correto, ou fazemos isso para observar o que os outros pensam da gente? Para recebermos um elogio e se tivéssemos sozinhos, a gente fingiria que a senhora não está nem aí. Hoje à tarde, conversando com uma pessoa, ela citou assim, brincando comigo, nossa, eu antigamente conseguia comprar com R$1 um monte de coisa no supermercado. Hoje, por causa das câmeras, eu não compro nada. Eu brinquei, como assim? Aí depois eu analisei, verdade. Será que a gente age certo só porque temos uma câmera nos vendo? E se essa câmera não tivesse ali, agiríamos de uma outra forma? Vou um pouquinho mais além. Nós temos a internet. As pessoas que estão lá nas redes sociais. Será que elas, por estar atrás de uma câmera, por estar por trás, que ninguém está vendo que realmente a pessoa é, será que tudo aquilo que ela diz é verdade? Será que realmente ela, quando diz que é bela ou belo, realmente o é? Que diz quem é de verdade? Ou se fantasia e faz uma realidade completamente diferente só porque ninguém está te vendo? Fica aí a reflexão.